Olá, tudo bem? Dando sequência às nossas reflexões, que para mim são matinais, porque acho que é o melhor horário para fazer essa reflexão quando eu acordo, porque quando a gente acorda, a nossa mente ainda está com uma frequência mais lenta, e principalmente porque eu acordo às 5 da manhã. Esse horário tem uma sensação para mim de limpeza do iCloud compartilhado. Então eu acho o momento perfeito. Sigo aqui na minha cozinha, tomando o meu segundo cafezinho. Então vamos lá, gente. Eu vou trazer hoje uma reflexão sobre saúde espiritual, que me veio aqui numa meditação, e eu queria trazer esse oxigênio aí para você, para ver se isso te ajuda de alguma forma. A gente escuta muito sobre saúde mental, né? Que estamos vivendo questões de saúde mental como nunca antes, né? É quase uma epidemia silenciosa. Fica todo mundo atrás de seus computadores e celulares, sentindo coisas, pensando coisas, insatisfeito com a própria vida. E aí me veio esse nome, né, de saúde espiritual, que eu acho que é um tom acima do saúde mental, que eu acho que também um está dentro do outro, mas vamos abrir um pouco esse conceito e pega o que ressoa contigo, o que não ressoar, joga para o espaço. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala sempre do psicológico, né? Do psiquiatra, do remédio, do tarja preta, né? Da nossa falta de educação emocional, né? A gente deveria ter a psicologia, isso é uma visão minha, não como um consultório, não como uma pessoa para você ir depois de uma certa idade. Deveria ser um estudo. Todo mundo deveria estudar a psicologia humana, a espiritualidade, mas não do ponto de vista religioso. E é por isso que eu acho tão relevante a gente falar sobre isso. Imagina você ter uma faculdade, uma universidade, onde você tivesse graduação, mestrado e PhD em você mesmo. Não ia ser incrível? Você está indo para a faculdade para estudar o quê? Você vai se formar em quê? Eu vou me formar na natureza humana, eu vou me formar em mim mesma. Sinceramente, acho que isso deveria ser assim para ontem. Inclusive, um absurdo as faculdades de artes não terem esse estudo sobre a psique humana, ou enfim, minimamente um mergulho na subjetividade que é existir. Na minha trajetória, eu tive uma educação católica e tinha uma relação com religião de uma forma muito distante. Desde que a minha mãe morreu, meu pai me levou logo na sequência, acho que ele entrou num processo de autoconhecimento e ele começou a frequentar uma série de lugares. E o primeiro lugar que eu tive contato, fora a religião católica, foi a Umbanda, que eu fui durante a minha infância com o meu pai. Mas ele me levava a tudo. E depois da Umbanda, me lembro que também teve uma época da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu me lembro que meu pai ficava em casa, deitado, ouvindo direto uma fita cassete de reprogramação mental. Enfim, eu estou dizendo tudo isso porque eu vou falar de saúde espiritual e não tem como a gente não falar de espiritualidade sem falar de religião. E é um assunto bem delicado, acho que principalmente no momento que a gente vive, de tantas questões e guerras, mas, de um outro lado, eu acho um momento muito oportuno para a gente também falar sobre esse assunto, porque talvez a gente tenha códigos ainda ultrapassados, códigos sobre a nossa relação com esse invisível, a nossa relação com a fé, a nossa relação com a metafísica da vida mesmo,
com o que a gente compreende sobre realidade. Então a gente chegou num lugar muito curioso que eu observo, que é a gente precisa de validação de tudo. A gente entra num lugar religioso, né? Que aí a gente vai entrar num lugar dogmático que tem as suas próprias leis e regras sobre o que é certo e o que é errado. Aí, tirando isso, você tem esse exercício da comprovação, né? De onde você tirou isso, quem falou isso. Então, tem sempre alguém para dar uma validação, né? Seja um Deus, né? Que está fora de você, ou seja um cientista ou algum filósofo do século XVIII para validar uma coisa que você deveria exercitar dentro de você. Então, o início dessa conversa aqui, ele vai trazer esse questionamento mesmo, né? Porque essa falta de validação nossa interna sobre o que ressoa com a gente, né? Eu, durante muito tempo, fui a muitos lugares, né? Passei os últimos 12 anos frequentando muitos lugares mesmo para fazer essa busca, né? Do o que é espiritualidade, o que é Deus, né? Onde está Deus? Cadê ele? Cadê esse moço? O que são esses conceitos e principalmente como que eles dialogam dentro do meu ser, né? Da pessoa que eu me encontro hoje. Então eu acho que a gente deixou de lado nossa relação intuitiva, a nossa relação sensível com alguns assuntos. E essa falta de sensibilidade intuitiva para algumas coisas, ela destrói toda essa nossa noção de humanidade. A gente fica com um olhar muito literal sobre as coisas. É certo, é errado, aquilo está validado, não está validado, pode fazer que é certo, alguém disse que está certo isso. Então, quando eu trago esse tópico saúde espiritual, eu estou levantando aqui a poeira de um tapete empoeirado que precisa ser revisitado sobre o que é de fato a espiritualidade. E esquece a religião. Se você tem alguma religião, acho que esse não é o ponto. Não é o ponto também se eu estou certa, se eu estou errado. Todas as minhas falas aqui vão ser no sentido de oxigenar mesmo, de fazer refletir coisas que estão dormentes. E muitos de hoje que se fala de saúde mental, eu diria que a gente pode evoluir um pouquinho mais e falar um pouco sobre saúde espiritual. O que é fé para você? Qual é a sua relação de fé? Num atendimento que eu fiz recentemente, uma pessoa falou assim para mim, eu queria rever essas questões todas da minha vida e tal, mas eu queria retomar a minha fé. Eu achei curioso isso, né? Ela falar isso. Eu queria saber aonde está a minha fé, aonde está a minha espiritualidade. Eu fiquei com essa fala aí na minha cabeça, porque eu acho que o início do jogo é meio isso mesmo. É meio a gente pensar, bom, não vamos tirar o caráter religioso, apesar de que, né, a famosa religião vem da origem do religare, né, da gente se religar a esse invisível. Se fala muito de propósito, se fala muito de dar sentido à vida, mas no fundo o que a gente está buscando, e a gente compra um monte de coisa, a gente tem uma série de desejos que nunca são preenchidos, ou quando são preenchidos eles aumentam de tamanho. A gente está sempre buscando, no final das contas, uma conexão invisível. Eu sinto que eu cheguei a alguns conceitos hoje, que é claro, eles podem ser reavaliados, remodelados com o tempo, mas hoje aqui sentada na minha cozinha, tomando meu cafezinho, eu cheguei a alguns conceitos, né? Um conceito de religare para mim é esse se conectar o tempo todo ao invisível. Se conectar a uma inteligência que está acontecendo à sua volta. E que essa inteligência tem muito a ver com o conceito do Neville Goddard, que se você não ouviu ainda esse vídeo áudio podcast, vídeo áudio, ele está disponível no YouTube e no Spotify, do conceito de viver pelo fim, que ele fala sobre essa completude, né? Porque quando a gente vive pelo fim, acabou o desejo, né? A gente deseja, a gente pode continuar desejando, mas a gente já se preenche logo, porque a gente não precisa que algo se manifeste externamente para a gente sentir aquilo. É justamente ao contrário.
E aí, somado a isso, esse conceito de se manter completo, ou seja, nada está faltando, ou seja, eu não preciso desejar nada porque tudo já existe em mim e eu já posso ter a sensação de experienciar tudo. Esse também, para mim, tem um outro nome de amor pela existência da natureza humana, amor por tudo que existe, é uma vibração de completude. Então eu conectei esse conceito de saúde espiritual com esses 3 conceitos que eu sinto, né? E é uma coisa que eu cultivo dentro de mim diariamente, o exercício de manter esses pilares acesos, que é o pilar da completude, que é o pilar da conexão invisível, que aí você pode dizer, eu estou me conectando com o divino que está fora de mim. Não, é uma conexão invisível. Eu não falei que ela está fora de você ou que ela está em algum lugar que não está dentro de você. Não, é uma conexão invisível. Ou seja, é uma conexão que você não tem como verbalizar ou você não tem como tangibilizar. É uma experiência essa conexão. Eu falei isso num outro áudio, mas às vezes me foge a palavra porque eu tenho uma habilidade desde pequena e que isso foi se fortificando com os anos, uma facilidade muito grande de imagética, de transformar alguns conceitos em imagem. Eu consigo visualizar algumas coisas que eu estou dizendo. Eu tento trazer para a palavra o que eu estou visualizando e não é aquilo ainda, sabe? Também isso não é uma falta de vocabulário. É porque às vezes muitas imagens não tem palavras ainda para talvez dizer o que são essas imagens, porque é uma imagem de experiência. Então vamos voltar aí ao nosso conceito de saúde espiritual. Então o pensamento de hoje é o seguinte: partindo do princípio que a gente está vivendo questões hoje global aí de saúde mental, muita gente tomando remédio, muita gente não sabendo lidar com a sombra, tem um trabalho a ser feito que eu acho que nem a própria escola de psiquiatria e psicologia está dando mais conta. Porque exatamente falta esse item, que é por isso que muitas pesquisas em psicoativos estão voltando, o próprio uso do cogumelo aí, que muita gente está fazendo. Aqui eu não vou entrar no caso se está sendo feito certo, se está sendo feito errado, eu não estou aqui no papel de julgar, né? O que a pessoa está fazendo, como ela está fazendo. Aqui, a reflexão apenas é da gente evoluir para um pensamento de que tem mais coisa a ser trabalhada dentro da gente, que tá fácil, né? Ou seja, são pontos dentro da gente que estão adormecidos. E alguns conceitos que talvez a gente pode começar a exercitar sobre esse conceito de saúde espiritual, acho que a gente pode começar a falar sobre intuição. Sobre a intuição. Como é difícil às vezes saber o que é intuição, o que é aquela voz que fala pra gente não fazer as coisas, né? Eu consigo conceber a ideia de intuição da seguinte forma: a intuição ela não te gera uma dúvida. Tudo que gera dúvida, para mim a dúvida é o grande diabinho que tem. A dúvida ela já é uma manifestação do ego. A dúvida está envolvendo medo e a intuição ela vem como um mel. Você simplesmente sabe que sabe. Você não tem dúvida. É muito mais forte do que você. Ela vem uma energia que brota dentro de você, que você sabe você tem certeza. Ela entra no campo da certeza. Muitas vezes você não escuta isso e aí dá ruim. E não escuta por quê? Porque culturalmente, falando sobre intuição, a intuição não é vista como um valor. Como a gente não tem ainda uma educação emocional, a gente não tem uma escola, né? A escola de educação emocional, alfabetização emocional. Poderia ter. Eu faço votos. Inclusive, eu tenho uma série de trabalhos que fala sobre esse assunto. A gente aprende a ler e escrever, mas não aprende a se relacionar ou saber como funcionam essas emoções dentro da gente. O invisível. Tem um outro ponto que eu acho interessante, que é trazer o simbólico para a vida. Eu acho isso mágico. Trazer o simbólico para a vida. O meu processo terapêutico é extremamente simbólico, né? É um olhar simbólico da vida toda, do
tempo todo, é sempre simbólico. O transformar a vida em simbólico, ela começa também a exercitar esse invisível, esse furar uma realidade talvez muito literal. E que eu, por ser artista, isso me facilita, porque eu já tenho isso acionado dentro de mim, de furar a imagem, né? O que mais tem ali? O que tem mais dentro de uma bola branca, preta? O que está além dessa bola? Então é um exercício que eu já faço, mas eu entendo que a grande maioria não tem isso, né? A gente olha para as coisas considerando que elas estão externas, que elas não estão vindo da gente, e a gente tem uma relação muito literal com o que a gente está vendo, né? Pouco subjetiva, que daí já é o terceiro ponto, né? Quando a gente começa a desenvolver uma relação de vida simbólica, a gente começa a oxigenar uma linguagem interna muito preciosa, que é essa linguagem também subjetiva sobre as coisas que te acontecem. E a gente começa a enxergar pessoas, itens, coisas como formas que representam algo. E isso, gente, é sensacional. Sensacional, é maravilhoso isso. Você olhar para de repente, a perda de um celular no carro, alguma coisa que te acontece, tem tantos exemplos, mas o objetivo é entender como que exercitar esse pensamento no seu dia a dia vai fazer com que você consiga ativar o seu lado mais abstrato, que é uma segunda mente que a gente tem. A gente tem uma mente chamada mente concreta, né? Que é essa mente aí que a gente trabalha, que a gente aprende, que a gente lida o dia a dia. E a gente precisa começar a evoluir essa mente para uma mente abstrata. O exercício da arte, falando sobre o meu ofício aqui, ele convida você a entrar na subjetividade, ele convida você a entrar no simbolismo, querendo ou não. Então, usar esses artifícios no seu dia a dia, eles podem te ajudar demais a ter insights sobre questões e histórias que você está vivendo repetidamente, ou situações vividas, eventos vividos como traumas. Então, falando de saúde espiritual, eu estou trazendo aqui para a gente refletir sobre esse religare, sobre essa conexão que está discada, sabe? Em que hora cai, hora não cai. Tem gente que nem tem essa conexão, que acha que isso é bobagem, que acha que isso não tem relevância nenhuma na vida. Mas eu acho que tem muita relevância para o mundo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente sim pode falar mais sobre esse assunto, como evoluir espiritualmente, como evoluir esse conceito de espiritualidade, de reconexão, reconectar com o quê? Ou se conectar com o quê, né? A gente pode pensar em falar mais sobre o que é Deus. Por exemplo, Neville Goddard traz o conceito de Deus sendo a imaginação. Ele diz que Deus é a imaginação. Esse é um conceito transformador, que você pode fechar os olhos. E toda vez que você imaginar, está se conectando com algo que seria a grande inteligência, uma grande inteligência, isso já é bem diferente do que se você só fechar os olhos e imaginar. Concorda? Então tem também isso que a gente se dá mini comandos, sabe? Eu sempre digo que as coisas, elas não precisam ser tão performáticas. É claro, né? Um ambiente, uma performance, nesse ambiente, né? Eu digo, você vai para um super templo, um super mantra, milhões de pessoas cantando aquela energia. É claro que isso impacta bastante, né? Principalmente quando você não tem o religare dentro, você não religou, não achou a tomada ainda. Mas depois, quando você começa a amplificar esse conceito dentro de você, amplificar esse simbólico, esse abstrato, esse invisível, a observar as coisas à sua volta de forma holográfica, simbólica, você pode ter uma experiência transcendental cortando um tomate, né? Você pode ter uma experiência transformadora, se você quiser, tomando um suco verde de manhã, porque você pode se dar
esses mini comandos. Isso é uma construção, né, a ser feita, é um exercício, é se abrir para algo diferente. E isso é espiritual, não é espiritual? Bom, você pode nomear isso da forma como você quiser. Eu considero hoje que você viver o mundo que você vive, que você chama de material, de forma espiritual, eu acho que é uma das coisas mais espirituais que existem. Você viver a vida como se você estivesse vivendo no mundo espiritual, porque para mim não existe mais o mundo material e o mundo espiritual. Durante muito tempo existiu. Para mim o mundo espiritual é isso, é eu estar sentada aqui na minha cozinha, com o caderno aberto, com o meu iPhone na minha frente, observando as coisas que estão à minha volta, que não são coisas, é tudo energia vibrando lentamente. O meu cafezinho que já está mais morno do que quente, vou até tomar um golinho. Isso para mim é espiritualidade. É você de fato romper a barreira, é tirar o véu, é você limpar as camadas que te separam de algo. E aí, obviamente, estou grudando novamente o conceito do Neville Goddard, do Viver pelo Fim. Porque no momento quando ele traz esse conceito de viver pelo fim, você dobra o tempo, você entra no buraco da minhoca, você tira a sua noção de separação de algo. Não tem separação, não tem nada separado de você. Você está coexistindo com tudo ao mesmo tempo. É um grande organismo que vibra uma coisa só. Eu comecei a falar sobre o conceito de saúde espiritual, acabei falando no conceito do Neville Goddard, né? Olha como é que tá tudo uma coisa só, tá tudo entrelaçado. E aí um outro conceito também interessante de trazer sobre a saúde espiritual é a sensação de presença. Que essa também, meu caro, minha cara que está me ouvindo, não dá para dizer o que é a sensação de presença. Estar presente aqui e agora é uma das coisas mais abstratas que tem. Porque se a sua mente ainda está separada, conectada ao relógio, conectada ao ontem, ao segundo que já passou e ao que não veio ainda, só de você parar para pensar em cada letra da palavra, da frase que eu estou dizendo, ela é o passado e o presente ao mesmo tempo, porque o que eu acabei de falar é passado e o que eu estou falando é futuro presente, se transformando em passado, que também é presente. O presente você não segura, você precisa existir para perceber a presença. Então, enquanto esses outros conceitos que eu trouxe aqui, como sugestão para te ajudar a oxigenar essa percepção do ser, que é esse estado de presença, e onde tudo acontece, onde é todo o seu ponto de poder para tudo, se a gente conseguir começar a trabalhar essas áreas, acredito que a gente esteja já num caminho de evolução extraordinário para uma evolução desse pensamento sobre espiritualidade, sobre as nossas relações, a nossa paciência, as nossas virtudes das nossas relações humanas. Porque todos esses conceitos, né, de saúde mental, saúde ou bem-estar, ou saúde espiritual, é tudo uma coisa só. Apenas a gente tem linguagens diferentes, como se fossem formas diferentes de falar sobre alguns assuntos. Então, por hoje é isso. Espero ter acendido algumas luzes no caminho da minha voz até o seu ouvido. E até a próxima. Um super beijo.